Mineiro. Fala aí para a torcida do Galo e do Vascão, por favor, Bertozzi. Pois é, João. O Atlético empresta por uma temporada o zagueiro equatoriano Eraso. Ele está com a delegação do Atlético na Flórida, né, para disputa da Florida Cup, e ele deixa os Estados Unidos ainda hoje e segue para o Rio de Janeiro para fazer exames médicos. A informação de que o Eraso ainda hoje deixa os Estados Unidos, ele que na temporada passada, em meio a lesões e também a queda de rendimento técnico, apenas 3 partidas em 2017, João. Muito obrigado. Mais tarde você vai voltar com uma matéria super especial, a apresentação do Roger Guedes, deu o que falar aí. Mais tarde você volta com ela. Mas a apresentação foi polêmica, não é isso, Bertozzi? Ah, foi, porque ele chegou, falou sobre a passagem, essa reta final conturbada no Palmeiras, o atrito com Felipe Melo, tratou isso como amenidade, mas deu uma cutucada no rival do Atlético do outro lado da Lagoa da Pampulha, viu, João? Falando na Lagoa, você falou aí da região da Savassi, dos restaurantes, tem que correr comigo lá na Lagoa da Pampulha, não tem moleza não, hein? Eu? Você mesmo. Eu? Tá bom. Vambora. Se eu não estou enganado, a Lagoa da Pampulha tem 27 quilômetros, é isso, Bertozzi? 18. A gente faz metade. Já dá, né? 18 quilômetros. Tá bom, Bertozzi. Me espera aí que o eu apareço. Tá bom? De carro. Então... Obrigado, Bertozzi. Vamos lá, hein? Se quiser, eu te acompanho. Valeu, João, no carro. olha, Vai, Bertozzi. Vamos lá, garoto. Abração, meu amigo. Obrigado pela presença. E daqui a pouco você volta para falar do Galo e de Roger Guedes. Obrigado ao Diego Bertozzi. Atenção! A pipoca aqui na hora, olha aqui. É impressionante. Eu fico impressionado com a repercussão do programa. Na hora aqui, ó. Chumbinho da Colina. Almirante da Vaz Península. Todo mundo aqui, ó. O Zé da Freguesia. O Gigante da Colina tá aí, não? O Gigante da Colina. Eu não posso. Tremendo o telefone aqui. Dom Carmo, tá aí também? Dom Carmo. Ih, rapaz. Repercussão da contratação de Eraso. Eu não posso dizer para você o que os companheiros da Vaz Península estão falando aqui. Mas nós vamos analisar Eraso no Vasco. Sai Anderson Martins, chega Eraso, vem aí Libertadores da América. Antes, as informações do Vascão da Gama com Eduardo Apessinati. Olá, boa tarde a todos. E depois de uma terça-feira agitada, a quarta-feira do Vasco tem sido um pouco mais tranquila. O time treinou novamente aqui em Vargem Pequena, distante da turbulência de São Januário. É por aqui que tem feito as atividades de pré-temporada e a atividade de hoje foi com portões fechados e sem entrevistas. Ontem, quem falou lá em São Januário foi o presidente Eurico Miranda, depois de mais uma decisão da Justiça que mantém inválidos os votos da polêmica Urna 7. Eurico Miranda negou que tem envolvimento com qualquer ato ilícito durante a campanha e disse que vai recorrer até a última instância para se manter no cargo. O presidente também falou sobre os prejuízos que essa indefinição política traz para o clube, prejuízos financeiros e também no planejamento para 2018. Uma prova disso é a saída do zagueiro Anderson Martins, surpresa para alguns torcedores, mas não para o Vasco, que conversava com o jogador desde o ano passado. Ele estava insatisfeito com os salários atrasados e com a indefinição política. Havia um pré-acordo de que, se a situação não melhorasse, o jogador seria liberado. Ele foi liberado e já é atleta do São Paulo, portanto, reforço do tricolor paulista. Também ontem, o Vasco renovou o contrato do lateral Ramon. Agora, o vínculo do jogador com o clube é de 3 anos. Lembrando que ele está se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida no ano passado, passou por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em maio. O Ramon faz parte desta lista de jogadores que sofreram lesões no joelho no ano passado e que estão se recuperando, entre eles Luiz Fabiano, jogador que ainda não trabalha com bola e voltou a sentir dores no joelho. Tem também o Kelvin, que deve voltar a ficar à disposição daqui a 2 meses, e tem também o zagueiro Breno, esse sim já terminou o tratamento, está na fase de transição, precisando apenas se recondicionar fisicamente. E quem pode voltar ao Vasco é o atacante colombiano Riascos. O clube admite que fez proposta ao jogador, mas ainda não confirma a contratação. Porém, nas redes sociais, o colombiano já postou foto com a camisa do Vasco e com os dizeres: "Estou voltando". A primeira passagem dele pelo Vasco foi em 2016, quando foi campeão carioca e marcou 17 gols em 49 partidas. Comemorar gol de forma inusitada, ele também sabe bem.
Tá fazendo tudo. Muito bem. Riascos, hein? Riascos, grande chance de retornar ao Vasco da Gama. E Eraso, El Elegante, emprestado pelo Atlético Mineiro ao Vasco por 1 ano. Companheiros, fiquem à vontade. Clube brasileiro dele, né? Ele jogou no Flamengo, no Grêmio, no Atlético e agora no Vasco. Exato. É incrível. De duas, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim, né? Porque... Não, o jogador está passando por muitos clubes brasileiros, mas assim... Mas não está se firmando Ele não é um deles. zagueiro como o Anderson Martins. Hoje ele não é um zagueiro como o Anderson Martins. E até o Eugênio falava, jogou bem só no Grêmio. Achei até que no Atlético um pedaço ele jogou bem. Mas ele não terminou muito mal. A característica é diferente. Não, e ele é mais lento, ele é mais posicional. Você não vai ter No Flamengo ele foi fritado Mas pouco tempo Martins por é causa mais de falhas técnico seguidas, também. ele foi jogado no forno. Então, assim, a reposição do Vasco é um momento delicadíssimo do Vasco, porque tem eleição na semana que vem. Dia 15, segunda-feira. O Eurico diz que pode não concorrer, disse ontem que pode não concorrer, porque não concorda com a maneira como está posta a eleição. Em outubro do ano passado, muita gente dizia que o Eurico podia não concorrer se achasse que iria perder. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Mas o fato é que, é claro que ele tem que continuar governando. Lógico que tem. Tem que ter um presidente. Tem que montar um time para estrear na Libertadores dia 31. Mas os negócios não me parecem bons, né, esses recentemente realizados. Com a saída do Anderson Barros, quem ficou como esse gestor? Não tem. Nesse momento é o Eurico. Então tá direto eles dois? O Anderson Barros foi pro... Gente, vocês não acham que o nome Vasco tá abaixo desses outros interesses maiores aí? Porque a atual gestão tinha que fazer de tudo para manter o Anderson, né? O Anderson Martins. Segundo o Eurico, o Anderson pediu para sair. Mas pediu para sair por quê, né? Porque estava insatisfeito no alguma coisa atrasada, tal. Então, assim, também eu acho que às vezes eu moro num lugar que não é o Brasil, né? A gente vai... Essa disputa, vou colocar o termo disputa, né? Porque mais parece uma briga do que uma disputa, do que a disputa política. Porque digamos que o Eurico não siga, o Anderson Martins seria um cara importante para essa temporada, para o Vasco da Gama, independentemente de quem seja o presidente, entendeu? Eu estou dizendo, pensar mais no Vasco e pensar menos nos interesses próprios. Você acha que essa disputa política do Vasco, o Eurico vai pedir anulação da eleição, daquela que aconteceu, está interferindo na montagem do time que vai para a Libertadores? Gente, para a temporada. Qual é o problema do Brandt e falar com o Eto'o? Fala pra mim. Ele foi jantar lá em Paris. Mas você viu Mas você viu... Não, eu também acho que não. Mas pro Eurico, sim. Você viu a espinafrada que o Eurico deu ontem no Brandt? Eu concordo com você. Qual é o problema? Por que não trazer o Eto'o? Não seria legal o Eto'o pro futebol do Brasil? Eu concordo com você, Cassado. Eu só acho que assim, a questão que a gente está falando da história do Anderson Martins, o Anderson Martins é um jogador que é empresariado pelo Carlos Leite, que sempre teve uma boa relação com o Vasco. Ele está tirando o Anderson Martins no momento que aparentemente vai mudar a diretoria. Aparentemente pode mudar a diretoria. O cenário é esse aqui hoje. Infelizmente é uma interrogação. Perfeita a sua informação, mas concorda? Errado também, não é, Pedro? Não, claro. Assim, errado. Porque eu acho que assim, Carlos Leite pode continuar fazendo negócio como empresário com qualquer clube, inclusive com o Vasco. O Eurico ontem espinafrou o Otto Carvalho, presidente do Conselho Fiscal. Ele espinafrou o Júlio Brandt por sentar com o Samuel Eto'o. Tudo isso, as espinafradas do Eurico tem um efeito mercadológico, de marketing, tem efeito na vida política do Vasco que parece hoje muito menor do que já foi. O problema é o efeito prático para a vida do Vasco. O problema é você discutir que saiu o Anderson Martins e chegou o Eraso. Essa é a pergunta. Não é uma reposição. Qual é o time que o Vasco vai apresentar contra o Concepción dia 31? Não está longe, não. E esse. Não, daqui a 21 dias. 3 semanas. Na verdade, né, o PVC? Esse é o grande. A eleição, desculpa, assim. A eleição pode ganhar o Júlio Brandt, pode ganhar o Eurico, não importa. Quem não pode perder é o Vasco. E quem está perdendo é o Vasco. Esse era o ponto que eu ia falar. Independente de questões políticas. O nome Vasco da Gama, que é muito grande, né? E o Vasco lutou tanto para chegar aonde chegou agora, numa Libertadores, né? Que fez um trabalho com a chegada do Zé Ricardo, de remontar ali, de ajustar aquele time que tinha muitas limitações, e tem. E aí você, por questões políticas, você começa a perder mais jogadores, não repõe,
de uma equipe que era já razoável e que precisaria de bastante contratação para lutar por competições importantíssimas. O Vasco da Gama está novamente numa Libertadores. Se vocês O sonho do torcedor do Vasco, depois de tanto tempo, voltar para uma Libertadores, né? E aí por vaidade, por questões políticas e tudo. Mas, é isso que eu falei. Vocês me permitem, eu concordo com ampliar um pouco mais o pensar zoom, mais no Vasco. Ampliar o zoom dessa história. O Vasco passou recentemente por 3 rebaixamentos. O Vasco, nos últimos 17 anos, não é o clube que era nas décadas de 80 e 90, por exemplo. Não longe. Não é. Por quê? Por isso. Exatamente por isso que você está colocando. É uma pena. Não é esse momento. É uma pena. Não é esse momento. Esse momento apenas é a repetição do que nós temos visto nos últimos 17 anos do Vasco. Né? Uma questão que passa muito pela política, pela maneira de conduzir as coisas do Eurico Miranda, que esse período que eu estou falando é marcado a partir da saída do Antônio Soares Calçada da presidência do Vasco, que foi presidente durante um bom período nos anos 80 e 90. Ele sai em 2000 e ali assume o Eurico, que no seu primeiro ano de mandato já envolve o Vasco naquela confusão enorme da final do campeonato da Copa João Avelange. Tem jogo, não tem jogo, vai ter, aí ele entra com patrocínio que não pode no jogo seguinte, compra briga com todo mundo e tal. Dali em diante, o Vasco caiu num buraco. Num buraco, a verdade é essa. E aí depois, numa das eleições, ele acabou sendo tirado, entrou o Roberto, o Vasco foi rebaixado a primeira vez. O Roberto tirou o Vasco da segunda divisão, depois foi rebaixado de novo. E aí depois o Eurico voltou e ele também foi rebaixado. Então o Vasco vive uma crise política que já vai para 20 anos. E ele não sai dessa crise política. A instituição Vasco da Gama, acima de qualquer pessoa. E precisa dar um fim nisso. É verdade. Para retomar muito o seu caminho. Tomara que o fim esteja perto aí dessa situação que o Eugênio descreveu muito bem, que é inteiramente verdade. Agora, vem aí Libertadores, hein, minha gente? Dia 31 de janeiro, Universidade Concepción no Chile, e Libertadores é o seguinte, não pense que vai ser fácil, não. Quem também está na Libertadores é o Flamengo, João Ventura.